Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da Conexão Evoluu. Eu sou Jailson Melo e eu estou muito feliz em compartilhar este momento aqui com vocês. A Conexão Evoluu nasceu do meu coração e o da minha sócia, a fim de proporcionarmos um espaço para compartilhar conhecimento e experiências com profissionais na área da beleza e da consultoria de imagem. Como eu sempre digo, conhecimento só importa se compartilhado. Aqui nós queremos fomentar uma comunidade de profissionais com o mesmo propósito: trazer identidade visual e transformar vidas. No episódio de hoje, eu conto com a presença da ilustre Bárbara Carvalhais, uma profissional que eu admiro muito e que tem feito grande diferença no mercado de trabalho. Além disso, Bárbara foi minha aluna aqui na formação Chroma é minha pupila e faz parte da família Evoluu. É uma honra tê-la aqui comigo. Nosso bate-papo de hoje é uma oportunidade única de aprender com a experiência da Bárbara, trocar ideias e principalmente se inspirar. Aqui na família Evoluu, prezamos muito por transformar vidas através da beleza. Queremos que cada pessoa que nos acompanha sinta-se parte desta rede de apoio e crescimento. Então, já se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. Curta o vídeo para me incentivar na produção de novos conteúdos e crescer essa rede. E também comenta aqui embaixo quais outros profissionais você quer ver por aqui e qual parte desta entrevista você mais gostou. Espero muito que gostem, porque foi um bate-papo muito divertido e eu amei estar aqui com a Bárbara. Aproveitem. Então vamos lá, Bárbara. Muito obrigado por você estar aqui comigo. É uma honra falar contigo, tá? Eu quero te fazer algumas perguntas, Bárbara, para que eu possa divulgar isso para o mundo, para as consultoras. Então, quero que você se sinta muito à vontade em responder estas perguntas e você é muito bem-vinda aqui, tá? Eu vou- Obrigada. eu que agradeço, Bárbara. Eu quero começar perguntando primeiro, fala para mim seu nome completo, de onde você é, sua profissão e como era o seu trabalho antes da formação Chroma Eye. Fala para mim, Bárbara. Bom, meu nome é Bárbara Carvalhais, eu sou consultora de imagem há 5 anos e eu sou de Belo Horizonte. Hoje eu atendo muito online, mas por muito tempo meu atendimento era concentrado só no presencial. E aí tanto viajava a trabalho para outras cidades, não que hoje eu não faça isso, né? Dependendo se a cliente tiver preferência, mas por muito tempo eu fiquei muito concentrada no presencial. Só que o presencial é um pouco, eu amo fazer, mas é muito complicado, porque a disponibilidade de tempo é diferente do online. Então, o que eu gasto no trânsito atravessando a cidade, né, que eu gasto 1 hora de para ir, 1 hora para voltar, eu atendo mais duas clientes em atendimentos de 1 hora cada. Então, você otimiza o tempo atendendo online e até mesmo reduz custos dos atendimentos, né? Então, essa questão do atendimento online, assim, eu confesso que foi um problema para mim no começo, porque eu tinha essa dificuldade, porque eu adoro contato presencial com os clientes e tudo mais, mas pensando a longo prazo, pensando em como o trabalho tem mudado, né, no digital pós-pandemia, não tem como a gente não estar no digital. E quando a gente entra no digital e consegue inserir o máximo de todos os serviços que envolvem a consultoria, coloração pessoal, montagem de looks, personal shopper, fazer tudo no online, a gente consegue atingir um número maior de pessoas. Então, hoje eu atendo não só pessoas de Belo Horizonte, mas como de outros estados aqui do Brasil, né, de outras cidades e até mesmo de outros países, que é maravilhoso. Então, eu tenho muitas clientes que moram fora do país e que contratam essa coloração online e os demais serviços da consultoria também. Que bom, Bárbara. Ô, Bárbara, fala para mim, quantos atendimentos por dia, vamos colocar assim, ou no dia que você tirava para fazer sua agenda presencial, quantos atendimentos você consegue fazer no presencial e quantos no online você consegue fazer agora, depois da formação Chroma Eye? Bom, então, meu atendimento presencial, ele geralmente dura aí em torno de 1 hora e meia, e aí às vezes tem a questão de fazer atendimento em dupla, em grupo, né? Então, esses atendimentos acabam demandando mais tempo. Quando é em dupla, em grupo, a gente consegue otimizar, porque se está num lugar ali, está atendendo tipo, 3 pessoas de uma vez. No online, já não tem essa possibilidade, o trabalho ele é 100% individualizado ali, pensando na necessidade da pessoa e tudo mais.
Mas depende muito, né? Porque assim, o atendimento online tem o atendimento de dar as orientações para a pessoa tirar foto. Então você precisa disponibilizar um tempo para realmente responder o WhatsApp, dar atenção, guiar a pessoa para conseguir tirar essa foto da maneira adequada. E depois disso, montar o material. Só que tem uma diferença de você montar o material antes e depois de um tempo que você já está atendendo. Porque no começo você não tem material de nenhuma cartela. Então você tem que montar ali. Eu, pelo menos, monto um material bem completo de explicando sobre contraste, uma pequena explicação do método do Chromai, de como que eu chego no resultado da cartela, né? Para a pessoa achar que eu não tirei isso, né, baseado em nada. Então, eu gosto de deixar uma explicação ali para ela acompanhar o meu raciocínio durante o atendimento. E aí tem ali sugestões de maquiagens. Sempre gosto de perguntar a cliente de você gosta de maquiagem nacional, gosta de maquiagem importada ou tanto faz. Então, coloco maquiagens ali, paletas de sombra, tons de batons, tudo direcionado para a cartela da pessoa, os melhores tons de cabelo. Então, quando você está começando, esse tempo do atendimento ele demora um pouco mais, porque você precisa montar o material de 12 cartelas do zero. Uhum. Depois que você tem um material pronto, é, é muito mais prático, porque você dá orientação para a pessoa tirar foto, ela te manda, você faz o diagnóstico. Quanto mais experiência você tem, mais rápido você faz. Óbvio que é variável, porque vira e mexe, né? Tem uma íris ali que tem um pouco mais de informação, pode gerar um pouco de dúvida, né? Que a gente demanda mais tempo ali para analisar. Mas, de forma geral, é muito mais prático. E aí, o meu atendimento online, ele dura em torno de 1 hora. Então, assim, se eu quiser, eu consigo atender 7 pessoas no dia. No atendimento presencial, eu não consigo fazer isso, a não ser que as clientes estejam todas concentradas no mesmo bairro, na mesma região. Porque o meu atendimento é a domicílio, eu não tenho o meu espaço físico. Então, isso varia de pessoa para pessoa, né? Porque se você tem um espaço, a agenda ali, uma cliente está horário, outra está horário, você não tem que ficar se deslocando, né, pela cidade. Como eu não tenho esse espaço físico, o atendimento presencial ele é sempre a domicílio. Então, às vezes eu tenho que atravessar a cidade, eu vou para um bairro que é 40 minutos da minha casa, aí o outro atendimento é mais 40 minutos de onde eu estava, e aí o máximo que eu consigo fazer num dia são 3 clientes, São três. dependendo, né, do deslocamento. Então, tirando essa questão do deslocamento, o digital realmente trouxe essa Perfeito, facilidade, não é? perfeito, digital, assim. E sem falar que o atendimento online ele não perde em nada para o presencial. Eu vejo que muita gente, quando eu apresento as duas propostas do presencial e do online, fica muito de não, não vou fazer online, não, quero presencial. Eu entendo que tem o perfil de cliente que gosta, precisa desse contato, mas o medo que a cliente tem de eu não vou fazer um teste pelo olho, isso não. A gente tem que deixar cada vez isso mais claro, que isso não é não sei explicar isso direito, mas que a pessoa não está escolhendo errado, Não é né? um Que ela achismo, não né? vai, ela não vai perder em nada no atendimento pelo presencial e o online. Eu sempre falo isso com as minhas clientes, porque não perde. E assim, você otimiza tempo, o método é simplesmente maravilhoso, ele não abre interpretação, ele não é subjetivo, ele não abre margens para um diagnóstico talvez equivocado, que às vezes a luz pode interferir, enfim, outros fatores ali externos. Sim. Qual a principal diferença, Bárbara, para ti, do método dessa certificação que você está dizendo, de ter uma confirmação? Porque realmente não é subjetivo. Você analisa Uhum. estruturas e você analisa ali também, em conjunto com as estruturas, a condição da cor. O que você vê de diferença nessa metodologia Chroma-Eye da metodologia com os tecidos? Em relação a essa questão de Então, comprovação, de certificação de que realmente você está fazendo a coisa certa, a coisa legal. Então, a metodologia Chroma eu vejo ela muito mais assertiva, ela é muito mais pontual, ela é muito mais direta do que a de tecido, que ela é mais subjetiva, né? Tanto que quando você passa ali os tecidos, a pessoa fala, eu não enxerguei isso que você falou. Porque não é só entender coloração pessoal, não é só ver a cor, se a pele fica bronzeada, se a pele fica pálida, não é só isso, né? E quando a gente
amplia esse repertório e até mesmo, né, depois dessa metodologia do Chromai, eu não deixei de fazer o teste presencial, só que o meu teste presencial, ele é mais completo. Eu passo os tecidos ali para a cliente ter a experiência, porque ela contrata o presencial, porque ela quer ter a experiência de ver o tecido ali próximo ao rosto dela, mas eu sempre peço para tirar foto do olho, para tanto orientar melhor das tonalidades de cabelo que vão funcionar ali para a beleza dela, e durante o teste. Se às vezes eu passei um tecido ali e fiquei um pouco na dúvida, eu peço para olhar o olho. Estou testando temperatura, quente, frio e neutro. Não está dando muito bom ali no tecido, não está tão claro. Deixa eu ver seu olho. Eu já vi que tem estrutura quente e frio ali, então não tem como você ser pura. Então é muito mais assertivo. O Chroma ele direciona muito mais para o resultado. Então, mesmo você fazendo, eu não quero focar só no online, né? Eu quero continuar com os dois. Mas o atendimento ele fica mais rico. Você sente mais segurança para dar o diagnóstico para cliente. Certo. De toda essa questão, Bárbara, aliás, ou pensando em toda essa questão que você me falou, ah, tem algum ponto assim da metodologia Chromai que te chamou mais atenção, que você fala, não, isso aqui foi a cereja do bolo. Tem um ponto em específico ou alguns pontos em específico? Ai, vários, mas essa questão de analisar as cores presentes no próprio olho, né, de entender se tem estrutura quente, tem estrutura fria, porque uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade é de dar o diagnóstico de subtom de pele. E antes eu achava muito que era as pessoas são mais quentes e mais frias. Neutro não é tão fácil de encontrar. E na realidade é totalmente ao contrário. Então, isso fez um boom assim na minha cabeça, né? Já abriu totalmente os meus olhos para os diagnósticos e facilita muito, né? Porque existe sim essa dificuldade de diagnosticar o subtom de uma pele, se é quente, frio ou neutro. E aí, quando você olha a estrutura e aí você vê que tem uma coroa de outono e raios de inverno, não tem como aquela pessoa ser um outono quente ou então um inverno frio. Você já elimina ali de cara algumas características, né? E vai sendo cada vez mais assertiva durante o teste. O Chroma é simplesmente perfeito. Eu indico assim, sempre que alguma consultora vem comentar comigo, porque hoje em dia eu produzo mais conteúdo disso, da coloração online, eu tenho trazido mais desse conteúdo, eu tenho até mesmo feito parceria com influenciadoras para divulgar essa metodologia, que tem sido incrível, porque às vezes é, é difícil, às vezes, a gente comunicar uma novidade ali para o público que sempre acompanha, né? E que já fez aquela metodologia, enfim, já participou da metodologia antiga, então trazer pessoas novas, né, com essa cabeça mais aberta, que às vezes que é mais crua ali de informação em relação à coloração pessoal, então tem sido uma boa estratégia que eu tenho utilizado no meu negócio, essas parcerias para trazer gente nova e para falar do meu trabalho, né, da coloração pela íris, pela boca de outras pessoas e não só pela minha, né? Uhum. E ter depoimentos de outras pessoas, enfim, isso é muito importante. Que legal. Ô, Bárbara, e diante de todas estas questões assim super legais que aconteceu contigo, como foi a sua tomada de decisão? Você ter olhado, porque essa questão, né? Eu digo assim, a formação Cromai é um divisor de águas realmente, mas ainda se tem Uhum. aquela questão, poxa, eu só acredito num teste presencial, eu acho que não dá para fazer um online. Como foi a sua tomada de decisão em participar da formação cromaico? O que te deu ali aquela, não, eu vou ver se esse negócio realmente funciona. Como foi isso para você? A vontade de expandir o meu negócio, porque teve um período que eu me mudei de Belo Horizonte para Campinas, eu não conhecia ninguém, e aí a minha base de clientes estava toda concentrada aqui. Eu queria usar aquele tempo lá que eu não conhecia pessoas, eu tinha que captar cliente do zero, enfim, eu falei, não, vou aproveitar que eu estou numa nova temporada morando em outra cidade que eu não conheço ninguém, minha base de clientes não está aqui, para expandir o meu negócio para o digital mesmo, eu quero focar nisso. Demandou um tempo, né? Essa transição não é da noite para o dia, porque você precisa ancorar muito bem os serviços que você vende. Se você fala todo santo dia da coloração presencial e que a coloração presencial é o que mais funciona, eu mesmo, assim, mas também é porque eu não tinha me identificado com outras metodologias de coloração online.
que eu ainda assim achava subjetivo. E aí, quando eu descobri a análise de íris, assim, primeiro que é uma coisa muito diferente, eu fiquei instigada. Falei, gente, vou fazer, vamos ver como funciona, né? E eu tinha conhecido o seu trabalho por uma outra consultora que tinha feito curso de visagismo com você, e desde então eu comecei a seguir. Eu não pude fazer o curso de visagismo na época, e aí eu vi o de Chroma Eye, eu falei, nossa, muito interessante, acho que vai casar perfeitamente. Só que entra essa questão de você saber ancorar, até você conseguir, né, trazer essa nova comunicação para o seu perfil demanda um tempo, porque as pessoas estão acostumadas ali. E aí você vai pesquisar sobre coloração, metade das pessoas falam que coloração online funciona, metade fala que não funciona. Só que é aquele negócio, quem fala que não funciona é porque não encontrou a metodologia que de fato acredita. Eu, graças a Deus, encontrei. Porque as outras eu achava subjetivo. Eu falei subjetivo por subjetivo e continuo fazendo meu atendimento do jeito que eu sei. Eu não vou fazer outro investimento em uma outra metodologia só para expandir, sendo que para mim não faz tanto sentido, sendo que vai ter interferência de luz, a câmera da pessoa às vezes pode mudar, e aí eu peço a pessoa para testar ali um tecido quente. A pessoa não vai saber o que é um quente, o que é um frio, às vezes nem tem ali na casa dela, né, para me mandar uma foto com a cor próxima ao rosto. Enfim, e até mesmo tem uns programas que eu já vi que você coloca a fotinha ali e vai comparando como que fica o rosto da pessoa, mas para mim não fazia sentido, enfim. E aí, como eu vi que o Chroma ele é completamente técnico, que tem um fundamento para aquilo existir, e que não é também uma metodologia que surgiu ontem e que hoje, né, já está aí, né, fazendo todo mundo acreditar que é isso, que é uma metodologia muito antiga, e eu fico pensando, gente, é uma metodologia tão antiga, por que esse negócio não é tão bombado quanto a outra metodologia dos tecidos, né? Aí entra a questão também dessa viralização de TikTok, né? De redes sociais, que as pessoas querem coisas rápidas. Então, educar as pessoas para o Chromai, eu acho que é muito possível se tiver um movimento grande de consultoras, de profissionais falando sobre isso e mostrando realmente que tem resultado, que funciona, sabe? Como você, partindo dessa analogia que você fez, dessa comparação, né, com as outras metodologias do online, tá? Como você descreve o Chroma AI, tá? O que você acha que é mais inovador nessa metodologia que difere ela das outras metodologias de cursos online que você conhece de coloração, Bárbara? Bom, então, para mim é muito importante entender os fundamentos daquilo que eu estou fazendo, sabe? Agora, só comprar um pack de um layout ali que eu vou colocar o rosto da cliente atrás, isso para mim não faz muito sentido. Eu sou uma pessoa que eu preciso muito entender o fundamento daquilo para eu realmente acreditar no negócio. E eu acredito muito no Chroma Eye por causa disso, né? Não é uma análise de, eu acho que isso aqui ficou melhor do que esse. Né? Não que o teste presencial seja assim, né, dos tecidos, não invalidando essa metodologia, porque são coisas diferentes, mas entra muito nessa assertividade. Eu gosto de bater isso na tecla porque é algo muito real, é muito mais técnico, é muito mais prático, é muito mais rápido, é infinitamente melhor. Ótimo. Olha só, eu vou fazer uma outra pergunta e talvez, não sei se você já respondeu, mas enfim, tá? Uhum, Como que você descreve? Vamos para as suas habilidades, vai, para uhum. melhorar. A pergunta: como você descreve as suas habilidades no teste de coloração antes da formação e depois da formação? Como você descreve? O que melhorou em suas habilidades? De olhar, Nossa, de prática, de observação, de tudo. Nossa, melhorou tudo, assim, tudo, 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 porque expandiu muito minha cabeça. Porque o que eu tinha de bagagem até então era muito focado de, olha, vamos observar a cor da pele, como fica, se acentua olheira, se acentua manchas. E aí, quando a gente entende sobre tudo que é abordado no Chromai, né, da análise de íris,
o seu olhar expande, porque você não fica focado só em olhar a cor da pele, a cor dos olhos, a cor da sobrancelha, a cor do cílio, a cor do cabelo, tudo isso influencia no resultado. Então você fica muito mais criterioso, fica muito mais atento a detalhes. E assim, a cliente ali, se você fizer o teste com os tecidos, ela não tá nem aí, ela quer ter experiência de passar o tecido, é legal, é interessante você ver as cores mudando, né? Ela não tá atenta ao técnico, mas isso ela não tem que ela não tem que entender mesmo, não. Ela quer o resultado da cartela dela e como ela vai usar as cores dela. Agora, para nós profissionais, que a gente precisa ter esse olhar mais apurado, você observar detalhes ali minuciosos é muito importante para você chegar nesse diagnóstico de forma correta. Certo. Então, assim, me deu mais bagagem e me deu muito mais segurança para aplicar os testes, né? Tanto para expandir o meu trabalho no online, e até mesmo, principalmente, né, no presencial, que a análise do tecido, ela é mais subjetiva. Então, dá mais segurança para você conseguir fazer essa análise de uma forma mais assertiva. Essa questão da subjetividade, Bárbara, é uma questão que pega bastante. E foi, inclusive, o que me pegou para desenvolver a metodologia Chroma-Eye. Porque realmente a cor ela é bastante subjetiva, né? Ainda mais Uhum. quando você passa um tecido com várias cores, são várias informações. Então, Sim, aquela questão do olho tá fazendo um rearranjo daquelas cores, ele fica assim, as células ficam meio que enlouquecidas, não é? Estou te falando isso para exatamente. rememorar um pouquinho de todo o conteúdo, né? Porque tem uma questão, Bárbara, que eu acho que é bastante importante também, né? E eu preciso da certificação dos alunos, porque eu falo para os alunos: olha, você vai passar por toda a informação de cor, como funciona a cor luz, como funciona a cor pigmento, porque eu acredito que tem que ter essa Uhum. diferenciação. Isso para você também fez muito sentido, conhecer como o cérebro processa a cor, como as células aí reagem sobre a presença da luz. Isso foi importante para você? Você acha que isso também foi um diferencial na formação? Ou se você só conhecesse, vamos analisar a estrutura, já estava ótimo. Fala para mim um pouco sobre essa questão do conteúdo da formação Chroma-Eye. Como é, o que foi para você? Passar por todo o processo novamente lá. Círculo cromático, construção da cor. Então, eu já tinha dado curso de coloração, de formação individual no presencial, né? Eu já tinha um pouco de experiência disso. E de pensar em tudo de todo o conhecimento que também agregou, principalmente nessa parte teórica de entender teoria da cor e tudo mais, assim, me deu muita bagagem e me deu assim muitos insights. No momento eu não ofereço curso de coloração mais, mas para eu agregar, até mesmo na análise ali do presencial, na online com o cliente, entender essa questão do fenômeno da cor, tudo, na verdade, né? De ter mais clareza sobre as harmonias, o que cada harmonia tende a transmitir, de ter um contraste médio, de ter um contraste mais alto. Isso é até mais tem interessante para a gente direcionar ali para cliente, né? De olha, se você tem um contraste alto, então vamos pensar aqui em harmonias que entregam isso se você busca por harmonia. Se você não busca, use outras e seja feliz, né? Você não precisa ficar presa a cartela de cor. Mas independente, né, também porque existem perfis de pessoas. Tem gente que adora essa parte teórica, eu adoro entender isso, que eu acho que eu tenho um pouco na minha veia de gostar de ser professora de ensinar também, eu gosto disso. Agora tem gente que é muito mais prático, que não quer saber fazer ali como que aplica, né? Como que eu chego no resultado da cartela. Então, assim, a metodologia é preciso entender os fundamentos para você saber fazer a análise. Se você não tem o domínio, né, da teoria, você não vai conseguir nem prestar um serviço interessante. Porque e se a cliente quer saber mais? Se a cliente é de uma área que trabalha com cores, se ela é arquiteta, trabalha com design, as pessoas são curiosas. Então, já me abordaram, por exemplo, na cartela a cartela física, né, que entrega, você não tem código da cor? Eu não tinha um código da cor ali que fazia parte daquela paleta para dar aquela pessoa. Então, a gente lida com pessoas muito diversas e entender a parte teórica é muito importante para isso, para você ter repertório e você validar aquilo que você faz. Porque imagina, né, minha cabeça fica, né, matutando várias coisas. Eu falei, meu Deus, e se a pessoa
me perguntar uma coisa e eu não souber responder. E essa insegurança, principalmente quando, há 5 anos atrás, eu começava a atender. Eu lembro que minhas primeiras clientes que marcavam um atendimento comigo, eu ficava, gente, misericórdia, como que eu vou fazer? Eu sofria 5 dias para fazer um atendimento, porque o medo de dar um resultado errado, da pessoa me perguntar uma coisa e eu não saber responder. Então, não só também de ficar dentro do que a gente aprende no conteúdo do Chromai, que é muito rico, mas quanto mais você for curioso para pesquisar sobre tudo que você aprende, né, naquilo ali, mais você vai ter bagagem para prestar um bom atendimento. Certo. Tem alguma questão, Bárbara, que tipo assim, você fala, nossa, isso tem me diferenciado das minhas das concorrentes, porque nós, né, temos vários profissionais. O que você acredita assim que algo você fala, não, isso aqui me diferenciou, ou algumas questões, como por exemplo, olha, a harmonia cromática, né? Mas qual é o tipo de harmonia da cliente e a mensagem que ela quer passar? Isso também foi agregador para ti? Como foi essa questão? Da parte psicológica, da cor, enfim. Porque eu não falo só da estética, né? Eu falo também dessa Uhum. questão muito da psicologia da cor lá na formação. Sim, então, uma coisa que eu amei no Chromai é a forma que você aborda a questão de coloração de cabelo, que tem uma aula disso, né? E aí você explica aqueles números que para mim eu tinha um material, mas eu não sabia direito. Eu tenho uma parceira que é cabeleireira e tudo, trabalhamos juntas. E aí ela, óbvio, me explicava quando eu perguntava, né? Daqueles números, né? Que Das tem um número numerações. barra outro número. O que significa isso? Eu não sabia, né, dar essas informações. Então, hoje, se a cliente me pergunta um pouco a mais, e eu não sou uma profissional, não sou cabeleireira, eu não, né, não tenho uma formação profunda nisso, mas eu consigo ter mais repertório para dar essa informação para cliente. Então, essa aula, assim, sensacional dentro do curso, muito rica mesmo. E muitas pessoas procuram coloração, principalmente para mudar cabelo. Eu lido muito com esse tipo de cliente. Tem muita cabeleireira parceira, né, que cliente chega, nunca mexeu e aí tá com medo de fazer, manda primeiro para mim para depois ir lá resolver a questão da cor do cabelo para fazer essa mudança de uma forma assertiva, já que cabelo é a moldura do rosto. Sim. Mas, assim, tudo. Eu esqueci a pergunta, Jair, isso é uma loucura. Eu falo do cabelo, esqueci qual foi a pergunta inicial. É porque, Bárbara, olha só, eu acredito que quando a gente encontra algo que realmente faz sentido para a vida da gente, não é? Seja profissional, seja Uhum. no âmbito emocional, enfim, fez a diferença e a gente quer, você quer, né? Você quer falar, você quer se expressar. Eu me empolgo, aí eu começo a falar e esqueço qual foi a pergunta inicial. Nada, mas não tem problema. Não, Mas, eu havia mas você consegue cortar também, né? Você não vai postar, tipo, inteiro. Não, fique tranquila, fique Não, tranquila. tranquilo. Eu Mas, perguntei sobre a metodologia, o que você acredita que realmente te diferenciou das suas concorrentes. Foi isso que eu havia. tá, isso. E assim, oferecer um serviço que não é conhecido no mercado. Oferecer um serviço que não é conhecido no mercado, você tem um baita mercado para explorar. Porque se todo mundo oferece um serviço de uma forma, e aí você vem com uma nova metodologia, aí, óbvio que também tem os desafios disso. Porque se todo mundo enxerga todos fazendo de um jeito, né? Que é a questão de que muitas pessoas eu vi que teve uma dificuldade de migrar a coloração do presencial para o online. Porque todo mundo faz um tecido, o negócio tem que ser ao vivo, você só consegue, né, enxergar a diferença, enfim, chegar no diagnóstico testando o tecido ali na luz natural. E aí, quando você vem com, não, é possível fazer a coloração online. E aí é possível fazer a coloração online pela sua íris. Aí a pessoa fala, quê? Como assim? O que minha íris tem a ver com isso, né? E aí você explicar a questão que a mesma célula responsável pelo subtom da sua pele, cabelo, é a mesma pelo seu olho, enfim. Então, eu acho que em tudo tem esses dois lados, mas a gente sempre tem que olhar para a oportunidade do mercado, que é um mercado assim que não está sendo explorado. Eu, pelo menos, conheço poucas pessoas que trabalham com isso. E sempre que eu converso com uma consultora de você faz coloração online, não sei o quê, aí uma faz, aí faz de outro método. Aí quando eu falo que eu faço pela íris, a pessoa fica tipo, quê? Como assim você faz pela íris, né? Eu não sabia, eu achava
que a outra metodologia era ok e tal. Eu falei assim, olha, se é ok ou não é, eu não sei porque eu não tenho formação nisso. A formação que eu tenho é do Chroma e é uma formação que eu verdadeiramente acredito, né? Porque primeiro você tem que acreditar naquilo que você vende, porque não adianta você só pensar de, eu quero para captar mais cliente, não, sendo que você não acredita. Ninguém consegue captar cliente, fechar cliente se você vende algo que não acredita naquilo. Você não... Então, o primeiro ponto é acreditar naquilo e olhar a oportunidade de mercado, que eu acho assim sensacional para a gente explorar nessa nova fase. É. Eu acredito, Bárbara, que nós estamos realmente cada vez mais se afunilando para esse caminho. O digital está aí. Depois da pandemia, a pandemia mostrou que quem, né, não está no digital, assim, está perdendo campo, está deixando dinheiro na mesa, como diz o povo, não é Uhum, verdade? E se você tem uma formação, por exemplo, como você está dizendo, olha, eu me mudei de lugar, né? Vim para outro estado, meu público estava todo no estado só, agora eu atendo gente tanto do meu estado como de outros países também. Isso é muito inovador, não uhum, é? Isso total. é muito diferente, é realmente uma novidade, não é? E é normal Uhum, que as pessoas, porque não conhecem, aquilo que a gente não tem dúvida não é? A gente fica meio com o pé atrás mesmo, mas até se permitir também. É como você está dizendo, eu sim. acho que se permitir é muito importante, não é? Uhum. Porque se você não se permite, se você não vai obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, pronto, sempre, não é? Exatamente. E querendo ou não, o mercado de coloração, né, presencial, enfim, eu acho que precisa de uma novidade, de uma metodologia nova para as pessoas se sentirem mais atraídas, porque essa viralização, e que é uma forma bem equivocada, óbvio que assim, uma coisa que eu fico, isso não só de coloração, mas de tudo. Se você cria conteúdo de não use calça skinny porque não é elegante e use a calça reta porque ela é elegante. Todo mundo engaja, mas ninguém quer saber o porquê daquilo. E aí, Uhum, se você sim, faz um vídeo ali que tem várias vezes assim que eu já fui às vezes recorrer ao telefone, por exemplo, para a pessoa ver a diferença ali no tecido e tudo. Se a câmera ela não tá correta pode ter um balanço de luz ali, e aí o que você vê pessoalmente, que é o correto, quando você joga na câmera ali, de passando os tecidos, é completamente diferente. Aí você fica com dúvida no seu próprio resultado. E sim, aí as pessoas ficam muito, né, atraídas, porque aí você passa um tecido ali no videozinho de 15 segundos, a pessoa tá com a cara, com o rosto todo manchado, todo escuro, aí você tira o tecido, clareia o rosto da pessoa, né? Mas, por outro lado, eu acho que tá saturado esse mercado, assim, as pessoas já viram muito disso. Então, você entrar, e aí a gente, como profissionais, entrar explorando esse mercado e educando as pessoas, né, de como que isso deve ser realmente feito, o que realmente deve ser analisado, é muito importante, mas por outro lado também é um desafio, porque educar as pessoas no digital é complicado, as pessoas gostam de informação rasa. E o Chroma AI não é uma informação rasa. Não tem como a gente fazer um videozinho ali comparando e falando, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, porque é algo muito técnico, né? porque não é algo que fica subjetivo, né, Bárbara? Eu falo Exato. muito da questão porque as alunas não, muitas pessoas às vezes me questionam o seguinte, mas eu não acredito nessa questão por conta da reação da luz, como você bem disse, não é? Vai fazer uma foto, Uhum, passa o tecido, tem a reação da luz, é claro, isso é óbvio, pelo menos a pessoa já tem esta informação, beleza, ok. Mas quando você analisa a forma, a estrutura, quando você consegue nomear uma estrutura, essa coroa é de outono, este raio ele é de primavera. Quanto uhum, como que se fala? Contra fatos não existe argumentos, porque você está vendo ali, exatamente. é concreto o negócio, não Exatamente. é? E a Então, questão do tecido, assim, se eu não tenho experiência com cor, eu não tenho experiência com nada, eu sou muito cru em relação a isso, aí tem a minha falta de bagagem para analisar aquilo ali, mas às vezes a opinião da cliente que tá, não, mas eu gostei mais desse, eu não gostei desse que você tá falando que ficou bom, não. Aí a cabeça da pessoa buga. Aí o que vai acontecer? é Se verdade. você não tiver, né, uma segurança para fazer esse atendimento, você acaba às vezes deixando ali o que é errado,
mas já escutei muito de, não, a cliente estava falando, não sei o quê, e aí eu acabei indo na onda dela e agora eu tô super aqui matutando isso na minha cabeça porque eu acho que eu dei o diagnóstico errado. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o som. Bárbara, esta é uma fala que eu também tenho muito. Eu tento inserir essa informação na cabeça das minhas alunas. Quando você sabe, por exemplo, vamos falar de biotipo cromático, tá? Olha, quando você sabe o biotipo cromático da sua cliente e quando você sabe, mesmo que sua cliente diga assim para você, olha, eu não gosto dessa cor, eu não gosto dessa carta, essa é a cartela que representa a sua harmonia estética, mas quando você sabe, por A mais B, falar para ela, esta cor, ela reage desta forma em você, ela vai trazer o seu objetivo de imagem de uma forma muito mais assertiva, ou seja, é aquilo que você falou, a gente tem que ter o conhecimento realmente, porque Uhum. embora a cor seja subjetiva no olhar, mas a expressão dela traz um sentido emocional. E explicar isso também para sua cliente é muito importante, Exatamente. não é? Então, eu sempre bato nessa tecla. Olha só, não é somente a cor, é a estrutura, é uma reação emocional. Você tem que ter conhecimento para falar isso para sua cliente, não é? Exatamente. Você tem que ter um significado ali. Ah, eu não gostei Uhum. disso, mas eu estou te oferecendo isso por X, A e B. E não a cliente falar assim, ah, eu não gostei disso, e aí você também se confunde, porque aí vem aquela dúvida, né? Parece que tem um negocinho que fala assim, ah, será que eu estou fazendo certo? Agora, Será que quando essa luz você tá boa? tá com essa luz tá boa, não, tá escrito aqui, ó, tá escrito nos seus olhos, não é? Não tem Exatamente. como contestar isso, não é? Não tem, não tem. Então, assim, esses dias mesmo eu tava vendo alguém em rede social falando, ai, procure uma profissional com bagagem para fazer coloração pessoal, né? Que tem repertório, que esteja há muito tempo no mercado. E aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, é injusto falar isso, porque assim, óbvio, eu tenho 5 anos de experiência, eu poderia falar isso também para todo mundo me contratar, mas e aí você invalida também quem está começando no mercado? Todo mundo começou um dia, né? E Uhum. aí a questão é, se você está começando, né, independente se já tem mais tempo no mercado e quer trabalhar mais as habilidades, melhorar cada vez mais a entrega do seu atendimento, né? Nos dois casos, eu acho muito importante para os dois, né? Tanto é importante sempre a gente estar se atualizando, isso em tudo no Sim. geral, mas Claro, principalmente para quem está começando, se puder fazer um investimento de, eu acabei de me formar no presencial, tenta fazer o investimento do Chroma Eye também, porque vai te dar uma baita de uma segurança para você fazer. E porque é normal, se você está ali só olhando o tecido, a análise é mais subjetiva, pode te confundir. E aí, se a cliente abre e fala, mas eu gostei disso, aí gera uma dúvida. sim. Isso acontece com todo mundo que está começando, o medo de dar um resultado errado, e muitas vezes essa insegurança, né, pode te gerar dar um resultado errado. Então, para você se sentir segura, entender uma metodologia, mesmo que talvez não seja o carro-chefe ali, que você quer focar mais no presencial, é mais seu perfil fazer o presencial, mas olhar isso. E o Chroma Eye, ele não é só para você chegar no diagnóstico da cartela, mas entender, né, as demais orientações. Antes, eu não sabia que, por exemplo, se eu tenho uma cartela de outono escuro, dependendo das minhas características, se eu tivesse um olho um pouco mais claro e com alguma nuance de um tom mais frio, não necessariamente só um cabelo com cor mais quente funcionaria para mim. Às vezes, uma nuance ali um pouquinho mais fria também numa mecha funcionaria. Então, te dá muito mais repertório para você fazer esse atendimento cada vez mais personalizado e para que seja algo que a cliente, que agregue ali na vida da cliente, né? E no geral, né, é sempre importante as consultoras orientarem a cliente de se você está enxergando isso, então saiu com uma cartela que não gosta, não precisa usar, mas cabelo e maquiagem não tem que abrir mão. Isso é uma coisa que eu falo. A não ser que você queira muito, que você tenha um estilo muito criativo e você goste de causar pelo diferente, né? Sim. Às vezes no cabelo você gosta de se expressar com cores fantasia, que não vai harmonizar muito bem com você. Ou então, se você quer fazer sua coloração para entender o que é harmônico para você, mas o seu estilo ele não preza muito por simetria, por harmonia. Tudo bem, você vai na contramão da sua cartela. Mas E quando você quiser fazer é, uma escolha mais inteligente,
você tem sua informação ali. Por exemplo, esses dias mesmo eu atendi uma cliente que vai casar. E aí ela queria entender melhor tom de maquiagem e melhor tom de branco para ela. Se tinha que ser um brancão mesmo, se tinha que ser mais puxado para um creme, um off. E é gostoso ter estas clientes com estas dúvidas e você saber certificar para ela o porquê tal tom funciona melhor, o porquê tal tom não Exato. funciona. E essa sua fala agora da cliente criativa, que foi muito interessante, porque é uma das questões que eu também prezo ali no método Chroma Eye, né, Bárbara? É falar que se a sua cliente é criativa e a questão do contraste, porque todo contraste, na verdade, ele briga com o outro. Briga no sentido de Uhum, querer chamar atenção, né? O claro tá sempre brigando com o escuro. Você tá do lado, ó, tem uma cor clara aqui, uma mais escura aqui, eles estão brigando porque um quer chamar mais atenção que o outro. Então, se a pessoa tem isso no comportamento, o quente briga com o frio, o opaco briga com o intenso, e por aí vai. Por isso que a gente fala do processo de repetição das cores. Mas às vezes você realmente vai ter exatamente. uma cliente que é extremamente criativa que fala assim: olha, você está me falando do branco, eu quero usar o preto. Você está me falando do preto, eu quero usar o branco. A gente vai ter essa cliente que é super criativa e que quer causar, e tá tudo certo, não é? Porque tem que ser importante Exatamente. para a cliente. Eu sempre falo isso, mas a consultora tem a obrigação, eu digo, sempre falo isso, não é obrigação mesmo, a responsabilidade de passar as informações corretas. É o que você está dizendo. Exatamente. O Chroma Eye te E aí você possibilita adapta isso. para aquilo que ela quer. Então, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, de cliente sair com Primavera Clara e trabalhar numa área assim, que tinha total restrição de cor, de roupa, de um dress code super formal, só podia usar cor escura, cor fechada. Ela falou: e aí? O que, que eu faço com essa cartela agora? Eu falei: maquiagem, cabelo, seja feliz. E aí na sua vida pessoal, ó, fora do trabalho, Você use e pode. abuse se fizer sentido para você. Exato. Agora, se não fizer sentido, porque muita gente às vezes confunde, né? Eu vejo que muitas clientes às vezes montam um guarda-roupa ali pensando como trabalha muito, é uma rotina muito focada em trabalho, e aí monta um guarda-roupa pensando na necessidade do trabalho. E aí acha que aquilo é o estilo dela, que é realmente algo que fala da essência dela, e não necessariamente é. E Uhum. que aquelas cores presentes ali são também as cores que ela mais gosta, mas às vezes só caiu na rotina de estar acostumado, entendeu que aquilo ali resolvia o problema dela na hora de se vestir para o trabalho, né? Que tá dentro do dress code, ninguém nunca chamou atenção, tá funcionando aquele tipo de roupa para ela no dia a dia, aquele tipo de cor. E aí entra, né? Para que eu vou usar em uma coisa diferente e errar, né? Então eu vou continuar aqui na minha zona de conforto. Então, ter esse conhecimento para mostrar o caminho para O cliente, de caminho. beleza, você realmente, eu gosto muito de questionar, principalmente hoje em dia que tá muito as pessoas entendem muito, agora indo para uma parte que não tem a ver tanto com chroma eye, mas de estilo, por exemplo. Eu vou fazer análise de estilo, eu peço referência de imagem, todo mundo me manda as mesmas referências, calça de alfaiataria, colete, tênis samba ou slingback, aquele modelo da Chanel. E aí Sim. eu pergunto, você realmente gosta? Ou você acha bonito, ou você acha bonito porque você só consome isso. Porque se você só consome isso, você só segue pessoas que se vestem da mesma forma, você vai acostumar o seu olhar com aquilo ali. Mas isso é realmente seu ou não? E aí, quando a gente vai entendendo as referências da pessoa, pegando foto antigo, e fazendo perguntas assertivas para cliente soltar, né, o que ela realmente gosta, e aí papo vai, você consegue chegar a um resultado completamente diferente. Ela falou assim: nossa, realmente, eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de ser mais sensual, e eu não estava pensando nisso, eu sempre gostei de ter uma pegada mais criativa, mas eu não estava pensando, né? Eu não sei por que eu deixei isso de lado. Porque de pensar na própria individualidade e começa a só replicar o que vê dos outros usando. E entender as nossas cores é uma ferramenta que ajuda muito a gente ter segurança nisso, né? Isso não significa que você precisa só usar as cores da sua cartela. Eu mesma uso, assim, pouquíssimas cores. Eu não sou uma pessoa. Tem gente que vira para mim, mas você é consultora e não usa cor, a pessoa gosta de usar preto. Ou então Bordeaux, são as cores que eu gosto de usar, vez ou outra um verde, um off. Eu não sou colorida. Já usei muita cor para usar de forma estratégica, mas era intencionalmente
porque o que eu mais vendia em determinado momento era coloração pessoal, e estava no boom da coloração pessoal, então eu falei, vou entrar na onda, né? De traçar uma imagem estratégica para aquilo que eu queria no momento. Nós somos Mas, pessoas também, não é, Bárbara? Por trás daquele profissional exatamente, tem uma pessoa que às vezes quer ser inserido no meio como o nosso cliente, como você disse. Às vezes você só consome aquilo, você estava consumindo o mercado da coloração pessoal, mas é importante, olha só que interessante, é rememorar isso. Quem sou eu? Mas eu sou essa pessoa colorida ou eu sou essa pessoa mais monocromática, mais cores neutra? E tá tudo certo. Tá exato. tudo É a gente certo. Ter entender, essa ter domínio consciência. daquilo. Ter domínio da informação para usar isso de forma estratégica. Exato. Então, você sabe que às vezes a sua cartela de cor ela é muito clara, ela é muito intensa, você não trabalha numa área criativa, não tem uma liberdade ali de dress code, então você precisa se adequar para aquele momento. Sim, Agora, se você muda de trabalho, talvez você tenha liberdade para usar mais. Então, é você ter domínio da ferramenta para você usar isso de forma intencional e conseguir construir tá? uma imagem estratégica. Exatamente. Saber o que usar e que hora usar, não é? Exato. Ô, Bárbara, dando continuidade aí nessa questão das clientes, tá? Como é a reação? Conta para mim, como é a reação das clientes quando você fala, olha, eu trabalho com a metodologia Chroma Eye, eu faço análise de coloração pessoal online. Ela se permitir, como é a reação dela depois da entrega do seu Nossa, trabalho? ficam assim, encantadas. E à medida que eu vou explicando o que eu fiz para chegar naquela metodologia, né? De olha, você tá vendo esse desenho aqui da sua coroa? Esse desenho aqui, ele é da cartela de outono. A cor presente aqui dentro dessa coroa, ela também é uma cor de outono. Tá vendo que é um marrom mais avermelhado? Repara que aqui não tem borda da pupila. Aí às vezes eu até mostro um comparativo, dependendo. Ou então explico, aí às vezes eu vou explicando para a pessoa, tem gente que não tem essa borda da pupila e tem pessoas que têm essa borda da pupila, e não necessariamente todas as bordas são iguais à sua. Né? Nem todo mundo tem a borda preta, tem gente que tem a borda roxa, tem gente que tem a borda marrom. Isso muda de pessoa para pessoa. E à medida que eu vou explicando isso, o pessoal fica encantado, porque assim, é uma descoberta É uma completamente descoberta. nova. É E uma... aí, por exemplo, esses dias mesmo eu rolando a minha câmera, o rolo de câmera do meu telefone, bateu com uma foto de uma íris. Aí meu namorado falou: Esse é meu olho, né? Eu falei assim: Não, e você acredita? Parece muito, parece tipo muito, e são Olha, cartelas completamente diferentes. por Aí ele: conta Não é da possível, esse olho é estrutura. meu. Eu falei: Não é, não é. Você é o inverno escuro, essa aqui é a primavera brilhante. Sério que você já está nessa fase, assim, você bate o olho e já fala. Em quanto tempo, Bárbara, você faz uma análise utilizando o método Chroma? Em quanto tempo você bate assim o olho? É claro, eu sempre dou aquela orientação, siga ali o checklist, faça bonitinho, mas você já tem essa, você bate o olho assim e já fala, olha, essa estrutura dessa estação, essa é de outra ou ainda não, como que tá para ti essa questão? Então, depende muito, porque tem umas íris que são um pouco mais complexas, diferentes, assim, de você avaliar, né? Agora, algumas que eu já bato o olho ali, que tem às vezes poucas estruturas, não tem várias estruturas e nem muitas cores, então elas são mais rápidas de você avaliar. Às vezes é um olho todo ali na mesma tonalidade, e aí você vê que tem estruturas tanto mais quente, mais fria, que elas ficam muito ali. E analisando também a beleza da pessoa pela foto do contraste, eu falo, outono escuro, inverno escuro, já fico ali mais ou menos entre os dois, né? Tem? Mas agora tem algumas outras que abrem margem para uma análise um pouco mais Mais longa, um pouco profundo. mais demorada. Mas, assim, no geral, é em torno de uns 15 minutos eu faço ali, mas assim, 15 minutos, às vezes refazendo, sabe, para ver se é aquilo ali. E aí eu já Tá tenho material bem. hoje em dia, eu já tenho material pronto, e Tá. aí eu só altero o material e eu sempre pergunto para cliente, né, sobre essa questão de gosta de maquiagem nacional, maquiagem importada, gosta dos dois, porque eu entrego material mais personalizado ali, então muda uma coisinha ou outra, ou então eu vi que lançou às vezes uma coleção nova de maquiagem, eu achei interessante os produtos, e aí eu vou dar uma olhada lá na paleta de produtos que tem para também adicionar ali, então sempre tem uma alteraçãozinha. E sempre pergunto, né, de cabelo para cliente, o que ela gostaria de entender mais, se às vezes ela gostaria de ver um tom de ruivo, se funciona ou não para ela, se gosta de
um cabelo mais iluminado, enfim. E aí eu direciono, vou fazendo essas adaptações, né, no material, que não é muito demorado hoje em dia mais, mas colocando imagens de referência ali para ela entender a cor, não só colocando aquela referência da tinta, né, de, sei lá, 6,5 louro escuro, tô inventando, tá? Ah, Um louro escuro, dourado, marrom. Aí eu coloco imagens ali para ela conseguir visualizar ela qual visualiza. realmente seria aquela tonalidade. Mas, assim, no máximo, para desenvolver o material, fazer a análise, assim, no geral, para fechar o material, salvar o arquivo, no máximo 30 minutos. Mas existem algumas, né, íris aí fora da curva que aí me demanda mais tempo. Você dá uma olhadinha mais rápido. Mas você falou 15 É, minutos e às vezes refazendo a análise, então você está bem, você está. Não, porque é isso mesmo, é isso que eu falo para os meus alunos. Você vai ter um tempo X e depois você vai pegar uma fotografia realmente, tipo no rolo da câmera do celular, você vai lembrar, olha, essa estrutura é de tal estação, uhum. enfim, não é? É assim. Quanto mais você faz, mais seguro você fica. E é Sim. engraçado, depois que eu fiz o Chroma Eye, às vezes eu tô assistindo um filme ou uma série, aí dá um foco assim no rosto do personagem e o olho tá mais assim, mais eu agora eu só olho o olho de todo mundo, gente. Eu não posso ver nada que envolva o olho, que eu fico reparando tudo, tudo. É legal, Aí eu mas saio com as amigas, fico tirando foto do olho de todo mundo. é uma descoberta, e uma descoberta gostosa, né? Sim. É uma descoberta gostosa. Bárbara, uma última pergunta aqui para finalizar, tá? Para a gente finalizar. Fala para mim algo específico da metodologia Chroma Eye que realmente você fala assim, nossa, isso fez uma diferença significativa, ou para você, ou para sua cliente, te ajudou de repente de alguma forma a resolver um problema? O que que a metodologia mais assim, se você falar assim, nossa, agregou muito nesse sentido. Tem uma coisa para falar? Você já falou tanta coisa maravilhosa, assim, a meu ver. Mas tem algo que de repente você fala assim: olha, o que me chamou a atenção realmente foi isso. Nossa, tem várias. Vou falar duas, pode? Pode, por favor. Primeiro, sempre que eu oriento para cliente ali de cor de olho e tudo mais, desculpa, cor de cabelo, Tá, eu falo para ela: se você chegar no salão e esquecer qual cor funciona para você e você não conseguir falar comigo ali naquele momento para eu te dar um retorno, se tá certo ou não, pede o cabeleireiro para seguir as cores da sua íris. A cor da sua íris, ela vai proporcionar os melhores tons de cabelo que mais harmonizam com você. Então, se você tem um olho marrom mais avermelhado, puxar as mechas mais com cobre. Pede para replicar essas características, que é uma forma fácil de você acertar na cor de cabelo. Então, isso é um ponto que facilita muito e que algumas clientes até retornaram de, nossa, realmente seguir a cor do olho funciona muito. A minha cabeleireira também fala que às vezes a cliente está meio assim sem saber que cor quer, e aí para né, não errar, enfim, se a pessoa não fez a coloração ali, que já tem esse costume de seguir a cor dos olhos mesmo para puxar as melhores tonalidades. E é uma coisa que faz muita diferença, muita. Eu mesma, assim, fico infinitamente mais bonita quando eu puxo o meu cabelo para um cobre. E parece que quando eu puxo, meu olho é bem escuro. Eu lembro que quando eu fiz o chroma, eu ficava, gente, o meu olho não tem nada disso, meu olho é uma bola preta, não tem nenhuma estrutura. Mas quando você aprende a tirar a foto correta, você existe estrutura sim. E parece que meu olho até mais ressalta mais, ainda mais quando tá numa luz natural, parece que meu olho fica mais claro, sendo que, né, não vai ficar claro nunca, mas ressalta muito mais no lugar de eu puxar de, beleza, eu tenho uma pele quente, então eu vou puxar um louro um pouquinho mais claro, mas sempre puxando tipo um mel. O mel não fica tão bonito quanto um cobre fica em mim. Talvez se eu tivesse um olho um pouquinho mais amarelado, um pouquinho mais claro, talvez funcionaria. Mas isso é um ponto aí primordial. E o outro é a questão da análise mesmo, individual, no online e no presencial, né? Que é observar as cores. Só que para observar essas cores, de entender se é quente, se é frio, você precisa ter repertório de cor também, de bater o olho ali, saber que aquele verde ali, ele é um pouco mais acinzentado, ele é mais frio, e outro, e aquele tom de marrom ali, ele é um pouco mais avermelhado, então ele é mais amarelado. Ou se tem, sei lá, um tom de roxo ali dentro daquela íris, se o azul ele é mais frio ali, enfim.
Essa compreensão de se tem quente, se a natureza, como você disse, se a natureza disponibilizou cores quentes e frias, não tem como você ter uma cartela pura. Então, isso já facilita muito o processo durante a análise. Já elimina algumas cartelas, como você bem disse lá no início, É, não é? É. E é uma coisa tão simples, né, Bárbara? Mas que antigamente, assim, as pessoas não se apegavam a isso, né? Nem se exato. Eu nunca pensavam tinha nisso. aprendido isso em outros cursos. Sim, perfeito. Você considera, Bárbara, vou perguntar diferente. Você considera que este investimento na formação foi um investimento? Aí você completa a frase. Vamos fazer assim? Como você considera o investimento da formação cromática? Investimento que volta Pode muito explicar? rápido para o nosso bolso. Que volta muito rápido? Volta rápido para o nosso bolso. E assim, é um investimento que amplia muito o nosso repertório, sabe? E muda muito a nossa forma de pensar a cor. E isso é muito importante para quem trabalha com isso, né? Com coloração Sim. pessoal, com imagem pessoal. Faz muita diferença ter esse repertório. Não é uma formação só de observar a estrutura, não é? É uma Não, formação. não é, não é, porque mesmo se você fizer um atendimento só de tecido, sem usar a íris para nada, o atendimento muda. Porque a bagagem teórica que o curso tem é muito rica. Então, assim, eu nunca tinha para pensar de olhar a cor do cílio. Falei, quê? Olhar a cor do cílio? Nunca na minha vida imaginei de olhar a cor do cílio da pessoa. Então, são detalhes assim que fazem muita diferença na segurança que dá para a gente entregar um diagnóstico ao cliente, sabe? Uhum. Independente se você está usando 100% a íris como um guia para o diagnóstico ou não. Ótimo, perfeito. Ô, Bárbara, que conselho você diria para alguém que ainda está pensando em fazer a formação Chroma e alguém que ainda está ali indeciso, está considerando, eu faço, não faço, mas tem alguma dúvida? O que você diria para essa pessoa? Faça, não tenha medo, porque assim é simplesmente incrível. Eu só me arrependo porque eu fiz o Chroma em 2000, eu comprei o Chroma em 2022 e eu só fui executar em julho, um ano depois, em julho de Uhum. 2023. Ou seja, eu perdi um ano de execução que eu poderia, né, ter mais bagagem ainda com essa metodologia por ter empurrado com a barriga. Isso porque o meu curso já estava comprado, né? Então foi falta de vergonha na minha cara. Então, se você pode fazer esse investimento agora, vale muito a pena. E não fique com medo de fazer o curso e de colocar em prática, porque você precisa fazer para conseguir ter repertório. Então, por exemplo, eu mesmo com 5 anos de experiência como consultora, os meus primeiros atendimentos de coloração, eu saí tirando foto do olho de todas as minhas amigas, de todo mundo que passava pela minha frente, assim, que eu tinha uma intimidade de deixa eu fazer. Às vezes a pessoa já tinha até feito a coloração presencial e eu pedia para refazer o teste. Porque eu queria validar aquilo, eu não queria pegar de cara uma cliente ali. Então, depois de fazer algumas, que eu comecei a falar cada vez mais. E quanto mais eu fui fazendo, né, para estudar mesmo, Sim, sim, sozinha, para eu comprovar. comecei a saber ancorar o serviço na minha cabeça. Porque se Sim. alguém me perguntasse ali no primeiro momento da coloração de íris, mesmo tendo 5 anos de experiência fazendo coloração pessoal, eu não sabia explicar muito bem. Então, quanto mais eu fiz ali no off, estudando, eu comecei a gravar tudo na minha cabeça para conseguir ancorar aquilo dentro da minha própria comunicação, para explicar para o meu público de uma forma que eles vão entender, né? Porque o público ele não quer saber a teoria, ele quer o resultado É o dele. Então a gente resultado. precisa internalizar o que a gente aprendeu para a gente conseguir comunicar para o nosso público, né? Para o nosso cliente final. Certo, é isso aí. E quanto mais conhecimento a gente tem, não é, Bárbara? Eu acho que a gente vai ficando mais treinado, mais habituado, mais seguro daquilo que a gente está fazendo, não é? Eu acho que isso Uhum, é super importante. Eu quero te total. falar, Bárbara, para finalizar, que eu tenho muito, mas muito orgulho de ter você
Bárbara Carvalhais como uma certificada Chroma AI. Você faz parte Ai, do meu time. obrigada. Você faz parte da família Evolu. É muito bom ter você com a gente. De coração Obrigada. mesmo, tá? Muitíssimo É, obrigada. eu que agradeço, olha, estou te agradecendo aqui por essa grande oportunidade. Você é uma das pupilas do Instituto Evoluo. Que orgulho. A gente tem que ter cuidado, a gente cuida das nossas pupilas. Então, para mim é um prazer muito grande ter tido essa oportunidade de fazer essa entrevista contigo. E conforme eu te falei, a gente pode divulgar essa sua entrevista, essa sua fala, tudo bem para ti, ok? Claro, sem problemas, pode postar à vontade. Que Se bom, quiser, Bárbara. pode marcar, tranquilo. Com certeza, eu vou te marcar sim, tá bom? Esses dias mesmo, a consultora veio comentando que eu estava explicando sobre a coloração de íris. Aí eu falei assim: ah, procura o Jailson. É que perguntou se eu dava o curso. Eu falei: eu não dou curso de coloração de íris, mas eu fiz com o Jailson, vai nele. Ai, que bom, eu fico feliz, olha só, pela sua indicação. E, Bárbara, é o seguinte. Você é a nossa certificada, é como eu te falei, a gente vai mandar um certificado realmente, porque quando você fez, a gente ainda não tinha lá o. Não tinha patenteado a marca, o Uhum. conteúdo é o mesmo, tá bom? Então você é uma certificada Chroma AI, tá bom? Ai, Isso também te obrigada. traz autoridade, eu acredito. Você falar, olha, eu sou uma certificada em determinada escola. Assim, não que você tenha que falar, não tem que fazer propaganda, nada, mas eu acredito porque estão surgindo algumas metodologias que são diferentes, que fala só de análise de cor. Eu mesmo fiz uma mentoria aí esses dias e a aluna falou assim: olha, não conseguiram fazer a foto do meu olho, porque meu olho é um olho escuro. A gente sabe aqui que tem um jeito certo de fazer, então é Uhum. diferente que o público entenda que existem diferenças, não é? Sim. O que determinada metodologia te passa e o que a outra te passa. Então, isso eu acho que é importante também. E pelo que eu vi aqui da sua fala, você pegou tudo assim de uma Ai, maneira. que bom. Obrigado, Bárbara. Obrigado mesmo. Obrigada a você. E então, você gostou do meu bate-papo com a Bárbara Carvalhais? Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo com outros profissionais da nossa área. E fique de olho, porque sempre terei convidados especiais para trazer conteúdos de qualidade para vocês. Até o próximo episódio da Conexão Evolu. Abraços e até mais!